irmã que está do teu lado e pode se sentar. Mas dá glória a Deus que é gratuito. Obrigada, louvor. Podem descer. Vou pedir seu teclado para ficar. Amém. O propósito é fazer aquilo que precisa ser feito, independente se é incômodo ou não. Hoje nós vamos falar sobre os inimigos do propósito. O propósito é fazer o que precisa ser feito e ponto. O propósito não é aquilo que me beneficia. O propósito não é fazer aquilo que eu quero fazer porque eu sinto que tenho que fazer. Meu marido está em São Paulo, nosso pastor, o apóstolo Maldonado, ele já chegou para o evento. E ele já foi, terça-feira, de manhã cedinho, ele já saiu para lá e eu ia ir junto. Mas eu falei, não. Eu preciso pregar, eu preciso estar presente na igreja. Porque o propósito não é fazer aquilo que eu quero, sino fazer aquilo que eu preciso fazer. Se vai aplaudir, aplaude de verdade. É para Deus, não é para mim. E eu preparei essa palavra que são os inimigos do propósito. Eu tenho que falar sobre os inimigos, porque hoje eu vejo muitas pessoas que elas acham que elas estão fazendo ou cumprindo o propósito de Deus porque elas estão fazendo seus próprios negócios, o próprio benefício dela. O que me convém é o propósito de Deus. E o propósito de Deus vai além daquilo que nos convém, daquilo que nós queremos, daquilo que nós gostamos, vai além de nós. O propósito é maior. O propósito é maior daquilo que nós entendemos. Nós não fomos chamados para entender as coisas que acontecem, nós fomos chamados para crer. E crer no meio de momentos que nós não estamos entendendo nada. O propósito, o primeiro inimigo. Ai. Fala para a pessoa que está do teu lado. Não fala nada, olha, somente olha. Essa palavra não fala, fala mesmo. Essa palavra, fala, essa palavra é para mim. Então fica tranquilo. O primeiro inimigo do propósito é a inconstância. Aquele homem diz em Tiago 1,6, diz: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aquele que é inconstante, ele não é firme. Aquele que é inconstante, Deus não pode colocar nada, Deus não pode dar nada, porque Deus sabe que ele não pode nem treinar. Porque aquela pessoa que ela é inconstante, ela começa e ela não termina. Vocês, eu imagino que não é vocês, mas você conhece um amigo que começa a ler um livro e não termina? Começa a fazer um curso e não termina? Começa a vir nos cursos da igreja, da outra, não aqui, mas também não termina? Conhece alguém? Não é você, eu sei. Aquele homem que ele é inconstante, aquela mulher que é inconstante, Deus, não é que ele não queira, é que a pessoa, ela disse: Deus, agora eu vou, agora eu não vou. Então Deus não sabe se ele deposita, se ele coloca, porque não pode contar. Aquela pessoa que é inconstante, pensa num amigo que você gostaria de contar com ele. Sabe esses amigos bem legais que você liga para ele e sabe que em qualquer momento você pode contar com essa pessoa? Você conhece alguém assim? É uma pessoa constante. Sabe aquele amigo que você liga e você nunca pode contar com ele? É uma pessoa inconstante. E Deus nos disse: ei, o inimigo principal para que eu cumpra o meu propósito na tua vida, não é o nosso propósito, é o propósito de Deus na nossa vida, é que nós sejamos constantes. Nós precisamos quebrar essa maldição sobre a nossa vida, isso que nos ata, que parece que eu quero começar, mas não tenho disciplina, parece que sou cortada, mais uma vez sou travada, não consigo desenvolver nada. Sabe? Essas pessoas que são inconstantes, a Bíblia, eu já falei essa parábola, mas eu gosto muito, porque disse: existem duas famílias. Uma família construiu a sua casa sobre areia. Aqui em Balneário fez um bangalô na areia, bem linda. Mas a outra família construiu a casa sobre a rocha. Ela se esforçou muito para construir. E disse a Bíblia que para as duas casas veio uma grande tempestade.
Para as duas vezes, não quer dizer que porque você esteja na igreja você não vai passar por tempestades ou situações difíceis. Mas diz que a casa que ficou em pé foi aquela que deu trabalho, que foi fundada na rocha. Aquilo que não custa não vale a pena. Aquilo que é muito fácil vai derrubar fácil também. Hoje eu venho te dar uma palavra para você colocar em prática. Para que você... É para você, não é para do lado, né? Mas para que você não simplesmente venha na igreja, sino que você comece a ser igreja ali onde você esteja. Para que o propósito de Deus na tua vida se cumpra de uma vez por todas. Para não atrasar mais. Para dizer, Senhor, se é por minha causa que eu estou errando em alguma área, por isso o Senhor ainda não conseguiu depositar o seu propósito em minha vida, então vamos cumprir. Eu vou me alinhar. Tem alguém hoje aqui que vai se alinhar com a presença de Deus, com o propósito para ser cumprido? Vamos ser constantes. Eu anotei aqui. Dice, a inconstância é o oposto da firmeza. E a constância é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Mateus 25:1 fala a parábola das 10 virgens. Essa parábola é algo que Deus tem, nos últimos 2 meses, Deus tem ministrado muito na minha vida. Eu até já conversei com várias pessoas sobre ela. Porque fala sobre 10 virgens. As 10 virgens, elas estavam no mesmo lugar. As 10 virgens eram amigas. As 10 virgens, elas congregavam na mesma igreja. Elas sempre estavam juntas. Não estou falando para pessoas que não são crentes. Aí não, 10, 5 eram crentes e 5 não. Não. Fala, mesmas amigas, mesma igreja, tudo igual. Mas quando o noivo chegou, 5 estavam preparadas e as outras 5 imprudentes, elas não tinham levado suficiente óleo, azeite. E o que aconteceu? Que pediram, as que tinham azeite pediram. E falaram, me dá. E ela falou, não, vai que depois falte para mim, falte também para você, então vai lá comprar. Só que no tempo que ela foi se apressar para ir comprar o azeite, o noivo chegou de perto e já levou as 5 que estavam prontas e entraram junto nas festas. O que nos quer dizer que não é pela igreja, não é pelas amizades, é quando você se disciplina, quando você diz, eu não vou ser inconstante na minha vida. Eu vou me esforçar ao máximo. Quer dizer que essas 5 virgens, vou parafrasear um pouco, elas vinham na igreja, elas oravam, elas jejuavam, mas o azeite que elas carregavam não era o suficiente. A inconstância, muitas vezes, nós crentes, nós pensamos que é para o outro. Não, eu estou aqui, um dia de chuva, quarta-feira estou aqui, então eu estou, uau! E é verdade, nós estamos nos esforçando muito mais. Porém, as 5 virgens que elas eram imprudentes, elas também estavam na mesma igreja, elas também escutavam as mesmas palavras, elas faziam tudo o mesmo, mas sabe quando nós sempre podemos dar um pouquinho mais, nós podemos fazer um pouquinho mais, nós podemos andar uma segunda milha e nós não fazemos, nós seremos chamados de imprudentes. Se o noivo chegar, nos chamar, nós não estaremos prontos. Mas hoje a inconstância vai ser tirada da nossa vida, porque hoje o primeiro inimigo nós já identificamos. Só anotei 3 inimigos, só 3, porque o objetivo dessa palavra não é mais uma pregação. O objetivo dessa palavra é que você enxergue como Satanás trabalha e porque às vezes as coisas não saem como nós queremos na nossa vida. Então, quando eu sei como meu inimigo, meu adversário ali trabalha, eu vou ter estratégias e visões diferentes para saber agir de uma forma diferente. Amém? Segundo inimigo é a falta de oração. O primeiro inimigo é o quê? A constância. Segundo inimigo é a falta de oração. E deixa eu te falar. Quem ora pouco, ele se disfarça de muito espiritual. Quem ora pouco começa a confundir a voz de Deus. E começa a achar que aquilo que está no coração, aquilo que está na mente, são vozes que o Senhor está falando com ele. O propósito não tem a ver comigo. O propósito tem a ver com Ele.
Não é porque eu sinto, porque eu acho, porque eu estou vivendo numa circunstância. Quando nós cortamos a oração, a conexão entre eu e Deus se perde. Porque a oração é a ponte que me leva a Deus. E quando eu oro mais, eu não preciso mostrar que eu sou espiritual. É o perfume. É a essência que eu estou deixando. Não preciso falar xiribiribi. Não preciso. Porque minha presença carrega a presença de Deus. Tua presença carrega a presença de Deus. O perfume que você está deixando. Mas eu quero falar algo sério. Estou falando algo sério. Estou falando para crente. Você precisa orar mais. Quando você não ora, tem uma frase que eu falo muito. Quando o crente não ora, o diabo o devora. Quando o crente não ora, o diabo o devora. Muitas vezes você começa a confundir. Ai, não é de Deus. Você não sabe mais distinguir a voz de Deus. Ai, a voz de Deus é minha mente, é meu coração, é meu sentimento. Você começa a escutar pessoas. E sabe o que? Deixa eu te falar aqui algo. Quando você não ora, qualquer um é uma voz na tua vida. Qualquer um é um profeta na tua vida. E sabe o que você vai fazendo? Quando você começa a escutar qualquer uma palavra e você aceita essa palavra como de parte de Deus, você é um barco. E você começa a ir para a esquerda, depois para a direita, depois para o norte, depois para o sul. Senhor, mas estou aqui perdido, não sei para onde ir. E Deus está dizendo, mas é que você parou de orar, você não está me escutando mais. E está escutando todo mundo. Mas a Bíblia diz, olha, se você quer que Deus esteja perto, é somente entrar no teu quarto, não é subir no monte. Não é somente orar na igreja. É entrar no teu quarto e teu pai que te vê no segredo, ele vai te dar um cheiro diferente. Quando você esteja publicamente, ele vai fazer que tua essência, que as pessoas falam, ai, é que você tem uma luz, você tem uma energia. Chama como quiser, eu chamo de presença do Espírito Santo. É a graça dele que colocou na tua vida e na minha vida. Quando nós oramos, Deus usa a nossa boca. Quando nós oramos, nós sabemos discernir quando é quem está nos falando. Eu vejo muitas pessoas que elas são como, me ajudem aí, peão. Peão? É um peão. E eles vão para um lado e vão para o outro e a vida dá voltas. E eu falo isso tristemente. Mas a vida dá voltas porque eles dão ouvidos a qualquer pessoa. Qualquer um que se coloca na internet com mais de X seguidores, começam a escutar a vida deles e não, é que Deus me disse. Ei, deixa eu te falar. O primeiro, para você saber se você está orando bem ou não, ou bastante ou não, o primeiro ponto, quando você para de orar, você para de temer, você para de ter o temor do Senhor. Quando você para de orar, você para de ter o temor do Senhor. E você começa a usar o nome de Deus em vão. E você começa a dizer, é que Deus me disse, é que Deus fez, é que Deus não sei o quê. E a Bíblia nos ensina que nós não podemos usar o nome de Deus em vão. Então, no primeiro nível de que você parou de orar e às vezes não percebeu, é que você, ai, Deus me disse, agora eu vou para Balneário. Deus me disse, agora eu vou para Itajaí. Deus me disse, agora eu vou para Porto Belo. Agora eu vou para São Paulo. É São Paulo, era São Paulo. Sabe o que acontece? Quando nós não escutamos a voz de Deus, temos um grande problema. E hoje a igreja brasileira, a igreja mundial, não é a brasileira só, mas vamos falar daqui. A igreja está escutando muitas vozes que não são as vozes de Deus. E é muito triste ver pessoas que não prosperam, que não conseguem. Quando eu falo de prosperar, eu não falo de dinheiro, eu falo de cumprir o propósito de Deus, de prosperar em todas as áreas. Estou falando de coisas materiais somente, em todas as áreas. Não conseguem prosperar em nada, não conseguem ser constantes em nada. Porque começam a escutar as vozes de pessoas que não têm fruto, somente têm resultado no Instagram, no YouTube. Estou falando sério. Hoje em dia qualquer um, é triste de ver.
Mas qualquer um é pastor. E tudo bem o que as pessoas queiram fazer. Mas cabe a mim dizer, eu só vou escutar uma voz. E a primeira será do Espírito Santo. Eu vou orar. E eu não sei como foi apresentada a oração para você. Eu quero te falar como foi apresentada a oração para mim. Eu fui criada numa igreja. Eu sou filha de crentes. Então sempre fui crente. Mas sabe o quê? Isso não significa nada. Não é porque eu sou pastora que meus filhos são pastores. Eu sou pastor e eu não quero que coloquem uma carga nos meus filhos. Porque meus filhos, eu me encargo de eu cuidar deles e eu criar eles. Mas eles não são pastores e eles não decidiram nascer em uma família de pastores. Eu quero falar isso para todos os pastores e todos os líderes. Porque às vezes as pessoas são fáceis em julgar. O filho dele tinha que dar o exemplo. Não, ele é criança igual. E cabe a mim, como sua mãe, eu ensinar e eu educar. Eu sou filha de pastores e eu sei do que eu estou falando. Porque muitas vezes a religião coloca uma pressão que por um tempo você faz, mas depois você vira e dá a volta por cima de uma forma totalmente errada. Então a oração foi colocada para mim de uma forma. Eu lembro que eu tinha que orar em todos os momentos, mas antes de dormir, eu era proibida de dormir sem orar. Porque se essa noite fosse a vinda do Senhor e eu não tivesse orado e pedido perdão por qualquer um dos pecados que consciente ou inconscientemente eu cometi, eu ia ficar. Alguém mais foi ensinado assim a orar? Levanta a mão. Eu sei que tem muitos. Eu fiquei sabendo. Não vou falar, porque vai estourar alguns neurônios. Eu vou falar sim. Obrigada por insistir. Eu fiquei sabendo que tinha, não sei, igrejas ou denominações que eles diziam para as pessoas, você tem que tomar banho com roupa, porque se o Senhor Jesus vier e você estiver tomando banho, você foi ensinado assim? Não. Eu estou escandalizada, fiquei escandalizada quando eu escutei isso, né? Mas claro, cada um na sua. Mas por que eu estou falando isso? Porque rimos. Mas chega a ser tão ridículo que isso nos afasta muito da oração. Isso é como as irmãs do círculo de oração, não é algo legal. Não é algo que é apresentado de uma forma boa. A oração é tipo, você tem que orar, porque senão teu Deus, Ele é juiz. E se você não orar, você vai morrer e você vai para o inferno. Assim que fomos ensinados a orar. E quem que tem vontade de orar? Ninguém tem vontade de orar assim. Mas eu quero te dizer algo. A oração, além de ser a ponte, é a única comunicação que nós temos direta com Deus. Deus, Ele morreu por nós, porque Ele nos amou de tal forma, com um amor tão grande, que não é. Vocês sabem, né, que meu marido ele prega que quando Adão pecou, Deus, ele foi atrás de Adão e ele não falou, ei, Adão, o que você fez? Não. Ele falou, onde você está que já não está mais na minha presença? Deus nos chama com saudades. Deus disse, ei, você pode cair, mas eu te levanto. Eu te levanto, eu te perdoo. E ainda que se você se arrepender, eu jogo lá no mar do esquecimento. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus Pai. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de novos recomeços. Por isso, você tem que ver a oração como uma ferramenta. Essa ferramenta vai te deixar afiado. Não sei como se chama. Me ajudem aí. O que afia as facas se chama como? Não, mas fala alto. Não entendi. Amolador. Muito obrigada, André. Amolador. A oração é o amolador que nos deixa afiados para nós sabermos tomar direções no dia a dia na vida. Para nos deixa afiados para nós enxergar as coisas que estão acontecendo no nosso redor espiritualmente também. A oração é tudo que nós temos para nós não sermos carnais. Porque senão o propósito de Deus não vai ser cumprido na nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo que eu vou querer vai ser tudo na lógica, na razão e na humanidade. Porque sem oração eu não sou espiritual. Sem oração eu tenho que engrossar a voz, falar xiribiribi, para que as pessoas achem que eu sou alguma coisa. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quando você conhece Jesus numa igreja,
Quando você tem um encontro sobrenatural com Ele, com a sua presença, as vendas, as escamas dos olhos são tiradas e você começa a enxergar. E o que a religião tinha colocado como peso, estou falando isso para crentes, não para não cristãos. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Às vezes você viveu na religião, e você conheceu a igreja, e as doutrinas, e as leis. Mas quando você tem um encontro com Deus, tua vida começa a ser leve. As pessoas gostam de estar perto de você. As pessoas começam a dizer que você tem uma luz, você é especial, você tem alguma coisa diferente. Eu falo sim, eu falo diferente, tenho sotaque, você percebeu? Estou falando de verdade, eu sempre tenho que dar uma piadinha, né, para descontrair. Mas eu quero que você veja. Aqui, olha aqui uma coisa que diz, esse versículo, Apocalipse 5:8. Você tem que entender que quando você for orar, você tem que saber que esse versículo existe. Ele disse, a segunda parte diz, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, de cada um de nós. Então você tem que saber de que existem umas taças de ouro guardadas as nossas orações. Às vezes as coisas não se cumpriram na nossa vida, as orações não foram ainda respondidas, porque nós não oramos o suficiente. E quando você entra no teu quarto e você começa a orar, você pode entrar ali com crise de ansiedade, crise de pânico. Você pode entrar aí quase manifestando. Pode entrar ali carregado com problemas, com dores, com traumas, sem vontade de ir. Mas quando você sai leve, você sai cheio da presença de Deus, você sai agradável, o fruto do Espírito é manifesto na tua vida. Você tem bondade, benignidade, alegria, felicidade sobre a tua vida somente por fazer o que o Senhor falou. Entra no teu quarto e ora. Esquece o que foi ensinado na tua vida e veja a oração como o oxigênio do nosso espírito. Eu preciso respirar com o meu corpo físico, da mesma forma que meu espírito ele também precisa respirar. E isso é a oração. A oração, ela nos aproxima de Deus, e quando nós estamos perto de Deus, nós procuramos pela santidade. Nós nos tornamos pessoas de caráter íntegros. Quando nós estamos perto de Deus, nós somos imagem e semelhança dele. E aquilo que está nele vai automaticamente, sem eu me esforçar muito, vai aparecer na minha vida. Mas quando eu estou longe de Deus, longe da oração, lembra que a oração é um cheiro, um perfume, uma essência maravilhosa? Quando você está longe de Deus, é um fedor. E esse fedor é amargura, é raiva, é ódio, é pessoa que critica, é inveja, é tudo do pior. É o cheiro que nós estamos também deixando nas pessoas, uma pessoa que fala demais, uma pessoa que tem uma raiz de amargura terrível, uma infeliz. E eu sei, não olha para a pessoa que está do teu lado, porque a palavra é para você. Mas eu sei que nós muitas vezes vivemos assim. Sabe o que acontece, pastora? Eu até oro. Eu estou vendo nos WhatsApps espirituais aí. Eu até oro. Eu oro quando eu estou no carro. Eu oro quando eu vou tomar café da manhã. Eu oro quando eu vou almoçar. Eu oro quando eu vou dormir. Mas eu estou falando de uma oração de entrar no quarto. Porque senão, orar de manhã, bom dia Espírito Santo, amém. Mas isso não é orar, isso é cumprimentar. Falar, Senhor, abençoa esses alimentos que façam bem em nome de Jesus, amém. Isso é a oração da ovelha. Dê tudo para mim, abençoa-me, cuida-me, limpa-me, protege-me, enche-me. Essa é a oração da ovelha. Mas Deus quer que nós sejamos filhos. E o filho entra com vontade na casa do pai. O filho não é assim, não é no carro. No carro você até pode, né? E deve de orar. Porque no carro você vai dirigindo e aparece aí a sogra do Pedro, a mula de não sei quem, aparecem os filisteus, aparece todo mundo, os discípulos de Satanás. Então você precisa orar. Mas essa oração é para livramento. A oração para se encher é dentro do quarto. Por isso o segundo inimigo do propósito de Deus para com minha vida é a oração.
E eu estou falando para os crentes porque a igreja tem parado de orar. A igreja tem parado de orar. Nós precisamos voltar à essência. Isso que nos faz orar, isso que eu quero mais e mais orar. E deixa eu te falar algo. Cada vez que você começa a orar um pouquinho mais e um pouquinho mais, o teu espírito, ele tem fome e sede por mais. Quando você começa a ler a Bíblia, é como uma luta. Porque parece primeiro que você não quer ler, depois que você não entende nada. Mas quando você começa a ler com disciplina, com constância, é como que teu espírito está se nutrindo. É como um alimento sólido que está chegando dentro do teu espírito que diz: eu quero mais palavras de Deus. Quando você começa a orar, é exatamente o mesmo. Você quer mais. Mas se você não está sendo constante, uma recomendação é fazer jejum. Quarta-feira é o dia de jejum aqui na igreja. Tem alguém aqui de jejum? Levanta a mão, eu quero ver. Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós jejuamos, ai pastora, é que estou com fome, claro. Mas quando você está com fome, você está dizendo: carne, morre. Porque eu quero que o Espírito, ele vivifique, que ele cresça dentro de mim, que ele aumente. Tem um louvor, nada contra, mas todo em contra. Tem um louvor que diz que ele cresça e que eu diminua. Tudo aquilo que diminui volta a crescer. Então, o certo é que ele cresça e que eu morra. Que eu morra as minhas vontades, os meus desejos, a minha opinião, a que eu acho, a que eu creio, a tudo do meu jeito. Deus tem que viver, e para ele viver, alguém precisa morrer. Então, se você é inconstante, vamos jejuar, vamos matar a carne. Porque às vezes falamos sem pensar. Às vezes agimos sem pensar. Às vezes explodimos de formas que nós não conseguimos controlar. Então, esses são sinais de que você precisa ter o domínio próprio sobre teu corpo. Uma vez eu conversei com uma mulher e ela me falava: pastor, é que quando eu vou pensar, eu já falei. Ela falava: eu não consigo pensar, eu falo, eu não retenho minha língua. E eu falei: olha, isso é como ir na academia. É difícil, né? Mas é um dia de cada vez. Nós vamos ir refreando o nosso corpo, os nossos impulsos, as minhas vontades, as palavras ou respostas que a outra pessoa está precisando ou merecendo, porque eu sou sincera e ponto, acabou. Mas quando já não vivo mais eu, sino que Cristo vive em mim, não é fazer o meu propósito, é fazer o propósito dele na minha vida. Então eu não faço o que eu quero. Eu não posso explodir porque eu estou cheia de razão. Eu preciso que minha carne ela esteja dominada. Por isso Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. E ele termina com o domínio próprio. Porque eu tenho que dominar os meus impulsos. Eu tenho que dominar a minha inconstância. Eu tenho que dominar se eu vou orar ou não. Eu tenho que ser disciplinada. E o Senhor Jesus, ele nos ensina, ele nos ajuda. E ele nos fala como nós temos que fazer. E se você não tinha lido, hoje temos os 3 pontos sobre os inimigos do meu propósito. Você está recebendo essa palavra? Primeiro inimigo é inconstância. Segundo, e vamos para o terceiro. Deixa eu ler aqui uma frase, 2 frases que eu acho muito importantes. Quem ora permanece alinhado, quem não ora se desvia sem perceber. Quem ora permanece blindado, quem não ora o diabo o devora. E eu quero falar agora, número 3, se você está anotando, o excesso de oportunidades. Terceiro inimigo é o excesso de oportunidades. Sabe, antigamente você falava: ai, o trem, isso falava na Espanha, não sei aqui, eu acredito que sim. O trem passou, a oportunidade passou. Vocês também escutaram isso assim? A oportunidade passou, o trem passou, só que agora o trem passa a cada 15 minutos. Em Balneário não tem, mas se você vai para São Paulo ou em outras cidades tem trens. E a cada 15, 20 minutos tem um trem. Então, com endereços diferentes, destinos diferentes. Então, hoje em dia nós temos excesso de oportunidades. 1 Coríntios 6:12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
O excesso de oportunidades pode parecer bênção, mas muitas vezes é distração. Nem toda porta que se abre é de Deus. Nem toda oportunidade que aparece para a tua vida é uma resposta de oração de Deus para ti. Porque quando você não sabe discernir o que é bom, o que é melhor e o que é de Deus, você vai estar como esse peão, dando voltas. Porque, deixa eu te falar, Davi e Jessé, ele tinha vários filhos. 3 deles estavam com o rei Saul, que estavam fazendo parte do exército. E eles foram na frente de Golias, estavam ali tendo essa guerra. Davi, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Davi era pastor. E Deus tinha uma promessa na vida de Davi. Eu vou te levar para reinar. Eu estou precisando de um pastor para cuidar do povo de Israel. Então, Davi não sabia isso. E Davi teve uma oportunidade de ir ao rei, ao palácio. Porque Saul, que era um rei, ele estava atormentado por demônios. Então, Davi tocava a harpa. E ele ia, o demônio saía, né? O espírito, que foi Deus que colocava o espírito. E através de Davi, o espírito saía. E depois de uns dias, ele tinha que voltar para cuidar das ovelhas. Eu imagino que Davi, quando estava no palácio, ele dizia: nossa, eu estou libertando o rei. Eu sou o cara. Agora os outros reis das outras regiões vão me chamar, porque eu toco a harpa como ninguém. Eu agora sou o cara. Deus vai soprar meu nome aí por as nações, pelos confins da terra. E eu imagino que tinha que ser difícil para Davi, no outro dia, voltar para cuidar das ovelhinhas. Muitas pessoas querendo, com as oportunidades, que o nome dele, o pessoal próprio, seja soprado por todo lugar. E não querer ir no lugar do treinamento. Porque Deus usou as ovelhas, os leões, os ursos que Davi matou e as ovelhas que Davi cuidou para treinar ele com o coração de pastor. Mas se Davi ele não soubesse qual era o propósito de Deus para a vida dele, ele teria ficado no palácio. Porque uma vez que você está no palácio com o rei, com os caras que te servem, que te dão de comer, que tudo, você tem que voltar ali onde você é o esquecido. Ali ninguém te vê, ali ninguém te nota. E cuidado, mulheres, homens. Hoje nós temos um excesso de oportunidades, de oportunistas aparecendo em todas as áreas. O terceiro inimigo é o excesso de oportunidades. Quando você é inconstante, você não consegue nem orar. E quando você não ora, você não sabe discernir, não consegue discernir o que é bom, o que é melhor e o que é de Deus. Tem oportunidades que são boas, mas às vezes não são boas para você. Tem oportunidades que são boas, mas são boas distrações. São oportunidades que elas vêm em um momento de vulnerabilidade, porque você vai precisar. E do nada, você saiu do propósito, você saiu da rota. E agora onde está? Sem querer, se afastou, cada vez mais se afastou. Hoje em dia existem muitas pessoas dentro da igreja, não dessa, mas fazendo seus próprios propósitos, planos, projetos pessoais, de sucesso pessoal, levando a igreja nesse caminho. Nem toda oportunidade é para você. E o saber dizer não a boas oportunidades, vai fazer com que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Porque nem toda oportunidade é de Deus para você. Nem toda porta que se abre é de Deus para você. Tem portas que você vai ter que decidir entrar ou não. O outro dia eu conversei com uma família e estão tendo uns problemas. Por isso eu conversei, né? Sou pastora, eu apago fogos. E resumindo a história ela ficou muito triste porque um familiar pegou um dinheiro, muito dinheiro. E esse dinheiro, sabe o que era? Ilegal. Ele era ilícito. Mas a outra pessoa, ela falou: eu peguei porque é resposta de oração. Deus mandou na minha vida esse dinheiro, porque eu estou precisando.
Deus não tem nada a ver aí. Sabe o que acontece muito aqui em Balneário? Vocês vão me amar, amém? É necessário. Sabe o que acontece muito em Balneário e em outras cidades também? Muitas mentorias. Agora todas as mulheres são mentoras. Cadê a Fala Deus? Não está aí? Fala Deus. Tem muitos homens hoje em dia também, indo atrás da bandeirinha laranja, como sua família. Tem para os dois lados. Mas ei, qual é o propósito de Deus? Não estou em contra. Eu estou dizendo de que nem todo mundo é mentor. Nem todo mundo foi chamado para entrar no palácio. Nem todo mundo foi chamado para ter um microfone na mão. Nem toda boa oportunidade vai fazer com que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida, na tua vida. Mas para não saber isso, ai pastora, é que na igreja não me dão oportunidade. Se você tem essa mentalidade, tudo bem, pode ir lá. Ali não tem um propósito, um objetivo. Tudo bem. Mas se você quer ser uma pessoa que dá fruto, uma pessoa que constrói um legado, uma pessoa que vai deixar uma essência, uma marca, você tem que escutar a voz de Deus e não se mover pelas oportunidades que venham, porque oportunidades, trens, hoje em dia tem muitos, com muitos destinos, endereços diferentes. Deus quer o melhor para você, mas Ele também vai querer colocar coisas boas na tua frente para ver de que mesas você vai sentar. A ver se você está preparado para dizer não, obrigada. Eu sei que é bom, mas não é para mim. É como, sabe, às vezes eu converso com meninas novas, que elas estão namorando, e eu começo a falar algumas coisas, eu gosto de perguntar, fazer umas perguntas assim mais picantes, saber um pouquinho. E eu falo, se eu vejo que ela começa a duvidar, eu falo, olha, pode que ele seja bom, mas às vezes não é bom para você. Ele é bom, o cara é bom, é um menino de Deus, mas que seja um menino de Deus não quer dizer que vai ser teu marido. Às vezes vai ser o marido da outra. Então as oportunidades boas podem ser boas, mas às vezes não são para você. Porque as boas oportunidades que não provêm do Senhor, elas te distraem. E quando você está distraído, você não está avançando em prol de cumprir o propósito. Uma das coisas para você discernir se as boas oportunidades são de Deus ou não para a minha vida é saber se o reino está crescendo, se eu entrar aí, ou se é meu ego pessoal, ou minha desenvoltura pessoal, meu intelecto. Eu vou agora estar na frente, eu vou crescer. Se eu vou crescer e Deus não vai estar aí, não é de Deus. Inimigos do meu propósito. Eu falei que essa palavra era para você. Eu quero que você dê fruto. E que você seja como uma árvore plantada junto a correntes das águas, que dá fruto. Mas sabe, se você pega uma semente e você planta ela, dependendo do tipo de semente, vai de 3 a 12 dias para ela germinar, dependendo do tipo. Se você planta ela começou a germinar, e em 10 dias você arranca ela, e diz, ai, é que era aqui. Mas não, agora não é mais aí. Agora vou ir um pouquinho mais para frente. Daqui uma semana você volta a plantar de novo essa semente que já germinou, coloca ela, vai morrer. Sabe o que acontece? Cada vez que você para, que você pausa, que você sai de uma igreja, que você sai do propósito, que você para com as coisas de Deus, você acha que se se plantar em outro lugar, você vai começar desde o mesmo ponto onde você estava. Mas deixa eu te falar, nós somos como sementes. Então, quando nós somos plantadas em outro lugar, e nós nos desarraigamos e nos plantamos em outro lugar, como tem muitas pessoas aqui em Balneário, estou falando para aqui, acaba que nós pensamos que nós vamos voltar na mesma posição que nós estávamos, mas não é assim. Nós vamos lá no final da fila. E eu começo desde o zero de novo. E sabe o que vai passar? Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos perdoa, nos restaura. Ele está aí, Ele é Pai, Ele faz tudo de novo, é verdade. Só que o tempo que eu perdi não volta. A vida é feita de decisões. E quando nós erramos, ei, eu tenho que parar
e dizer, olha, se eu estou errando, eu nunca mais quero errar. E não é que eu vim de uma família como for, não. É que a partir de hoje é minha responsabilidade. Você tem que se colocar, independente da tua idade, como um homem ou como uma mulher de Deus. E dizer, o pecado não faz mais parte da minha vida. E dizer, a inconstância não faz mais parte da minha vida. A oração sim faz parte da minha vida. A disciplina, a constância. Agora eu vou me determinar a eu ser uma pessoa assim. 2025 está terminando. E ainda nós podemos dar um jeito de que seja diferente. Porque não sei para vocês, esse ano para mim passou muito rápido. Foi como que, nossa, o outro dia fizemos a virada e agora já estamos organizando a virada 2025, 2026, como assim? Tipo, já, piscou, novembro. Não se fala assim. Já estamos em novembro, tipo, no dia, hoje não sei se é dia 10, 12 de novembro. Então, misericórdia. Mas ainda Deus dá uma chance. Ainda nós temos oportunidade, nós estamos respirando, então ainda dá tempo de fazer de novo. Eu quero que você venha dar fruto, mas primeiramente em você. Que você venha a ser uma pessoa que ora, que você venha a ser uma pessoa que discerne e que você se posiciona para saber, muito importante, as vozes que você escuta. Porque se você não se posicionar em quem você escuta, em quem você acredita, qualquer um vai ser um pastor e um Deus na tua vida. E tua vida será como um barco levado do norte a sul, do oeste ao oeste, e vai estar dando voltas, e você perdeu o rumo, e você não está entendendo nada, e Deus está querendo falar contigo, mas você não está dando ouvido. Isso é muito sério. Eu estou falando a realidade do que acontece. Porque se isso não acontecesse, todos nós cumpriríamos o propósito de Deus na nossa vida. Mas o propósito de Deus não é algo que Deus tem comigo. Se eu tenho que morrer, todos os apóstolos, eles foram mortos de uma forma terrível, apedrejados, crucificados de cabeça para baixo, e é muito ruim. Então Deus, Ele quer que o Evangelho ele se estenda. Ele não quer o nosso conforto, não é do nosso jeito. E muitas vezes nós não entendemos isso e por isso nós estamos dando voltas. Porque nós achamos e nós queremos e nós pensamos que Deus vai fazer do nosso jeito. E sabe, você já falou alguma vez que você não ia ser alguma coisa e depois você foi? Por exemplo, eu sempre falei que eu não ia ser pastora. Eu nunca, não é que falei, é que eu nunca imaginei. Não passou um pensamento pela minha mente. Uma chance de possibilidade que eu ia morar da Espanha. Não falo qualquer outro país. Nunca ia sair da Espanha. Nem do estado que eu vivia. Nunca. Vir para o Brasil. Se você me fala quando eu vou me casar, eu não vou falar que peco, mas talvez não me casava. Porque Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Nós, como homens e mulheres, fazemos planos e achamos, acreditamos que são bons aos nossos olhos, mas Deus vem aí e Ele desfaz, e Ele no final, Ele sabe como nós vamos estar. Porque não é que eu viva, é que a vontade de Deus seja feita na minha vida, que o propósito dEle se cumpra, independente se eu gosto ou se eu não gosto, independente daquilo que custar. Quando te custar muito, é porque é grande a recompensa que vai vir. É porque grande é o propósito que Deus está preparando para você. Ei, se você está passando por algum problema, que você fala, Deus, as forças já, minhas pernas já começam a tremer, não estou aguentando mais, estou no limite. Ei, você tem que saber que Deus não dá nada que você não possa suportar. E você tem que saber que se Deus está te preparando, está te treinando, está te forjando, porque algo grande está vindo. Viu? Deus só prova aqueles que Ele quer dar algo grande. Se tua vida está muito boa, você não tem problemas de nada. Pensa um pouco como você está orando. Porque aquele que não ora, o diabo... Então, se tua vida está muito boa e está muito tranquila, cuidado, porque pode ser que Satanás esteja fazendo uma teia de aranha. E às vezes não percebe. Então vamos orar, vamos guerrear.
que você, como sacerdote da tua casa, você entre na tua casa e comece a orar na tua casa, abençoar a tua família. E se você mora sozinha, você abençoa igual aquele lugar, porque a presença de Deus tem que estar lá. Você, como mulher de casa, dona de casa, você tem que dizer o que pode ser feito ali. Todas essas... Vou te dizer algo: cada vez que você convida uma pessoa para a tua casa, seja a sogra, seja o cunhado, seja a família ou parentes, você tem que saber que quando você entra na tua casa, passa pela porta, a porta é um portal. Você dá legalidade no mundo espiritual. E os espíritos que estavam nessa pessoa têm autoridade para ficar na tua casa. Eu sei que pifou algum neurônio. Vou falar de novo. Quando uma pessoa entra na tua casa, o que ela carrega fica lá. Eu descobri isso uma vez com um ex-satanista, quando nós morávamos na Espanha, porque nós sentíamos a presença dele na nossa casa. Foi uma experiência terrível. Foi aí que nós entendimos, porque ele fazia levitações, se fala assim? Ele saía do corpo, viagens astrais, isso, ele fazia isso. E ele entrou na nossa casa, mas nós... pastores, crentes, sem pecado, tipo, nossa, nós oramos, mas nós não tínhamos orado na nossa casa. Como nós dimos legalidade, a ignorância não serve. E o cara estava lá. E sabe o que nós tínhamos que fazer? Orar. Não precisa ungir, não precisa... É somente repreendo e expulso todo espírito que entrou nesse lugar, da sogra, do cunhado, do irmão. É de brincadeira para amenizar. Mas você precisa, às vezes, coloca pessoas dentro da tua casa e eles brigam. Tem espírito de raiva, de ira, e fica aí, começa a ter brigas dentro do casal, com os filhos, começa a ter um ambiente pesado, que quando você chega hoje na tua casa, você começa a falar em línguas e você começa a orar. E tanto faz se você tem 40 anos de crente ou se você já orou, ora de novo, porque a oração, ela tem poder. A oração te liberta, a oração te deixa leve, a oração expulsa as teias da aranha, a oração te deixa em movimento, a oração quebra as correntes, as cadeias. A oração é a ferramenta que amolece, não, como é que é? Que amola a nossa faca, a nossa espada, que amola tudo que nós temos como crentes. Então nós precisamos orar. Quem está aqui para orar, para guerrear, para expulsar Satanás da sua vida? Você vai ter que chegar na tua casa e dizer: Satanás, você vai ter que pegar todas as tuas coisas velhas e sair em retirada, porque hoje eu voltei posicionado aqui. E você vai ter que pegar 2 demônios e sair, eu te expulso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, o louvor sobe aqui.